Vamos nessa, entrando ao vivo aqui. Não sei se está legal essa iluminação, mas... Vamos começar então o nosso momento CBO, nosso momento de comunhão, Bíblia e oração, tá? Tô abrindo aqui minha Bíblia no Kindle. Então, se você puder ir fazendo a mesma coisa, o objetivo dessa live, o que a gente vai fazer aqui, é basicamente estudar a Bíblia, estudar as Escrituras Sagradas. E a gente tem feito isso, não por nenhum motivo muito específico, mas a gente tem feito isso através do Evangelho de João, que é um evangelho que eu particularmente, de todos os evangelhos, 4, né? Existem os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João, para mim, é um dos... Não tem como descrever se é um dos principais ou não, mas o que para mim toca bastante no Evangelho de João é que ele traz uma definição muito clara do poder, senhorio e divindade de Cristo. Tá? Então, a gente vai começar basicamente com esse Evangelho para que nós possamos ter uma noção mais clara, mais nítida de quem Deus é, de quem Jesus é, a sua importância, da sua salvação, enfim. E por quê, né? Porque a gente vai gastar esse tempo juntos todos os dias, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia, refletindo versículo por versículo daquilo que o Evangelho de João, por exemplo, diz. E depois a gente vai sair de João, vai para outros livros, o que for. É porque eu acredito que nós todos fomos chamados para viver uma vida abundante. Sabe, Deus, Ele nos chamou, Ele veio através de Cristo Jesus para que nós tivéssemos vida em abundância. E essa vida abundante, na minha concepção, ela deve se traduzir em todas as áreas. Né? E eu divido a vida humana em 6 áreas. Seu relacionamento com Deus, ele vai determinar essa área importante. Esse ato de você tomar a decisão de buscar a Deus todos os dias pela manhã. Por exemplo, eu não tomei café ainda da manhã, ou seja, não alimentei o meu corpo, que é uma necessidade básica que todo ser humano sente ao acordar. E eu estou buscando a Deus aqui, eu estou alimentando o meu espírito, a minha alma, eu estou alimentando a minha vida com coisas eternas. E é óbvio, essas coisas eternas, elas não são tão intangíveis, elas se aplicam e se constroem no nosso dia a dia. Eu sempre digo que as pessoas que creem em Cristo Jesus, elas vivem para a eternidade. Só que aquilo que elas têm é o presente, assim como qualquer outro ser humano. Então você constrói a sua eternidade no presente, buscando a Deus todos os dias, tomando a decisão, por exemplo, de entrar aqui numa live como essa, mesmo que a imagem não esteja tão boa, não sei porquê, deixa eu ver se eu ajusto aqui. Não sei se agora ficou mais nítido, mas enfim. Mas eu busco a Deus no presente, eu tomo a decisão de me encontrar com o Senhor, de aprender um pouco mais da sua palavra. E aprendendo um pouco mais da sua palavra, eu vou começar a ter a influência desse Deus, que é o Criador de todas as coisas e que deixou um manual para nós através da Bíblia. Eu vou começar a ter influência dele na minha vida familiar, no meu casamento, na maneira como eu crio meus filhos, na maneira como eu lido com o meu dinheiro, administro as minhas riquezas, os recursos que Deus colocou na minha mão, na maneira como eu lido com o meu trabalho. Existe alguma forma pela qual Deus diz que a gente deve trabalhar? Existe. E a gente vai ver tudo isso. E também isso vai alterar a maneira como eu lido com o meu próprio corpo, a maneira como eu utilizo ou cuido do meu corpo e a finalidade para a qual eu cuido do meu corpo. Então, essas 6 áreas da vida humana, relacionamento com Deus, família, casamento, finanças, carreira e saúde, são importantíssimas. E por que a gente vai gastar tempo aqui na leitura da palavra? Porque a sua relação com Deus altera tudo. Se você é uma pessoa que acredita em Deus e que entende a meta dele para a sua vida, a gente falou um pouco sobre isso na live de ontem, você vai começar a buscar intensamente, ardentemente, se parecer mais com Cristo, que é a meta de Deus para todo ser humano. E ao se parecer mais com Cristo, em crescendo em obediência a Deus, você vai colher mais alegria, felicidade, abundância, plenitude, contentamento e satisfação. Tudo que todo ser humano busca. Nós muitas vezes estamos correndo atrás, como se fosse uma corrida de ratos, atrás do dinheiro, entre aspas, né? Enfim, nós estamos correndo muitas vezes atrás de realização profissional, mas o que nós queremos, na verdade, é sentir gratidão, é sentir plenitude, é sentir paz, é sentir alegria, contentamento, gratidão, enfim, satisfação é a coisa que o ser humano busca. E a satisfação não está naquilo que a gente tem, e sim
na maneira como nós enxergamos o que temos, na maneira como nós entendemos de Deus aquilo que Ele nos deu. Então, todo cristão ele deve andar satisfeito, mesmo que ele permaneça inconformado com o seu estado atual. Poxa, eu estou ganhando um salário de R$ 1.500 e eu quero ganhar 10 mil, eu quero ter um lucro na minha empresa de 20 mil, algo do tipo. Então, pô, R$ 1.500 tem que trazer satisfação para mim? Sim, eu sou satisfeito em Deus. É isso que Ele tem me dado hoje, mas o meu inconformismo, a minha consciência de que essa natureza, esse estado atual de R$ 1.500 não é necessariamente o estado definitivo, vai me impulsionar, me esforçar com diligência, plantar novas fontes de renda para poder, por exemplo, adquirir aquele objetivo, aquela meta. Então, o seu relacionamento com Deus ele vai mudar a maneira como você vive a sua vida em todos os aspectos. E aí, a gente vai abrir agora no Evangelho de João, abre aí, Evangelho de João, capítulo 1, e a gente vai continuar a partir do versículo 15. A gente parou ontem no versículo 14, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente entendeu o que era o verbo, né? O verbo era o próprio Jesus. Ele se fez carne, ou seja, ele se fez homem, ser humano, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Graciosidade e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ou seja, do Filho único do Pai. Jesus, sendo o Filho único, ele veio no tempo oportuno para salvar. Ele não veio por outro motivo, ele veio para salvar. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 15, diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, ele está se referindo aqui, o João evangelista que está escrevendo é o João apóstolo, tá? Um dos 12. E ele está se referindo aqui ao outro João, o João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais veio a Deus. O Deus unigênito, ou seja, Cristo Jesus, que está no seio do Pai, está em comunhão plena com o Pai, é isso que diz aqui, é quem o revelou. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo, ou seja, não sou o Messias prometido. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Elias era um importante profeta do povo judeu, que tinha vivido em tempos antigos, e eles perguntaram, és tu aquele que haveria de vir no espírito de Elias? Ou então, és tu Elias? E ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. O profeta, esse artigo definido aqui está apontando para o Messias também. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Eles eram líderes religiosos e estavam interrogando João Batista, primo de Jesus. João Batista, o que ele estava fazendo? Ele estava pregando, dando testemunho de Jesus. Ele estava evangelizando as pessoas, a missão para a qual todos nós, seres humanos, fomos chamados. E ele estava fazendo isso com muita diligência. E aí esses sacerdotes, eles se enciumaram disso e começaram a perguntar, João Batista, quem é você? Quem diz a respeito de tu mesmo? Então ele respondeu, olha o testemunho da verdade dele, tá? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu centenas de anos antes de Jesus e escreveu isso. A voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E você vai entender aqui o que é que isso significa daqui a pouco. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Os fariseus eram uma classe, uma casta de religiosos, um tipo de religiosos, que geralmente eram conhecidos por serem zelosos dos costumes e das tradições. Só que a pena, que os fariseus estavam passando era porque eles eram hipócritas, ou seja, eles faziam as coisas por legalismo, eles faziam as coisas para parecerem justas diante dos homens e não para agradar a Deus. Então, por isso que Jesus vai ter muito embate com os fariseus. Os fariseus se sentiam enciumados de Jesus. E os fariseus, então, eles vieram da parte dos fariseus para interrogar João Batista e perguntaram-lhe, então por que batizas? Por que você está batizando aí, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com a água. Ele batizava lá no Rio Jordão, eram das regiões pelas quais ele geralmente estava fazendo ali aquele exercício de batismo, e ele diz assim, eu batizo com água, versículo 26, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Lembra, João Batista era 6 meses mais velho que Jesus,
em idade terrena, ou seja, ele era um pouco mais velho que Jesus apenas. Então Jesus já estava no meio deles ali. E ele diz assim, ó, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus. Olha a sequência de cenas, tá? Que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. João viu Jesus, estava batizando, estava diante dos seus discípulos, os discípulos de João, as pessoas que estavam acreditando e seguindo o que João estava falando, disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, que tem o direito sobre as primeiras coisas, a primeira glória, porque já existia antes de mim. Como se João Batista era mais velho que Jesus? E a gente vai entender isso. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, ou seja, ao povo judeu, vim por isso batizando com água. Finalmente, ainda no final do primeiro capítulo, João, diferente dos outros evangelhos, os sinóticos, ele não detalha tanto o nascimento de Jesus. Ele não fala sobre como foi a condução do anjo Gabriel com Maria, com José. Ele não fala que José e Maria precisaram ir para o Egito depois que Jesus nasceu em Belém. Ele não menciona a visita dos magos do Oriente. Muita gente diz que são 3 reis magos, né? Não, foram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas não necessariamente a Bíblia em nenhum escrito teológico diz que foram 3 reis, ou 3 reis magos. O fato é que vieram a comitiva, acho que muito mais do que 3, do Oriente, crendo na promessa de Deus, escrita através dos registros de Isaías, e eles vieram do Oriente olhando para a estrela da alva, a estrela que veio apontando o caminho onde o Messias iria nascer. E João é o único evangelista aqui, basicamente, que passa por esses assuntos. E ao final do primeiro capítulo do seu evangelho, ele já está entrando aqui nos quase 30 anos de Jesus. Então ele detalha muito pouco, ele nem fala muito do nascimento, de como conduziu as coisas. Ele foca na divindade de Cristo, ele foca no testemunho do outro João, João Batista. E ele está jogando luz aqui para a pessoa bendita sendo Deus que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo. E ao final do primeiro capítulo ele já está aqui com 30 anos, sendo batizado por João, que é o marco do início do seu ministério. O seu ministério pastoral, de discipulador, de mestre, começa de fato com 30 anos, ou oficialmente, entende-se assim, com 30 anos. Antes disso, você vai ver alguns registros que dizem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que Jesus, com 12 anos, ele ia todos os anos, como era de costume, na Páscoa, né, o período das festas judaicas, as pessoas se deslocavam de todo Israel para ir para Jerusalém, que era a capital. E Jesus, junto com sua família, eles observavam esses costumes judaicos e ele ia todo ano ali para Páscoa, para Jerusalém. E tem um registro que diz que Jesus, com 12 anos, ao invés de, quando terminou os dias da Páscoa, voltar com sua família, ele ficou lá no templo, na casa do pai dele, né? Estou botando entre aspas aqui, apesar de ser legítimo e verdadeiro. Era a casa do pai dele, ele sendo Jesus, filho de Deus, filho do homem, né? Enfim, filho de Deus. Você vai ver muita expressão na Bíblia como o filho do homem apontando para Jesus. Ele estava na casa do pai, no templo, ensinando no meio de sacerdotes, no meio de escribas, das autoridades religiosas da época. E ele estava lá com 12 anos ensinando. Ou seja, isso aponta minimamente para nós de que buscar a Deus, ou se relacionar com Deus, ou conhecer a Deus, não é um exercício para a sua fase adulta apenas. Você precisa instruir desde criança seus filhos, não apenas nos costumes e princípios, mas a se relacionar com esse Deus, a ter uma relação íntima com esse Deus. Então, Jesus, desde cedo, já tinha ou estava construindo essa relação, mas com 30 anos mais ou menos, é que ele começa oficialmente seu ministério e o marco inicial é esse que a gente vai ler agora a partir do capítulo 30, do versículo 32 do primeiro capítulo. E a gente vai terminar o primeiro capítulo aqui, tá bom? Versículo 32 diz assim, ó. E João Batista, testemunhou dizendo, viu o Espírito do céu, descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ou seja, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo aqui, está apontando para o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus e Espírito Santo, eu vi ele descer do céu na forma corpórea de pomba, como uma pomba, e pousar sobre Jesus. Versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ou seja, João Batista está dizendo aqui, olha, seguinte galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele é aquele que haveria de vir, ele é o Messias. Ainda tem muita desconfiança. Existiram ao longo da história de Israel algumas pessoas que apontavam que eram o próprio Messias, o próprio Cristo, e que na verdade eram impostores. Então existia desconfiança, só que a confirmação se deu por meio de João. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele ficava nas regiões desérticas. A gente falou que ele era nazireu ontem, né? João Batista, ele tinha um voto de nazireu e ele comia mel silvestre, gafanhotos. Ele não tinha passado nunca tesouro ou navalha no cabelo, então ele tinha um cabelo grande, fazia parte do voto dele não cortar o cabelo. É o mesmo voto de Sansão, tá? Então, João Batista tinha uma dieta muito específica, ele se dedicava às coisas espirituais e ele basicamente morava no deserto. Existia uma comunidade de nazireus que moravam no deserto. Então, basicamente, ele morava no deserto e as pessoas vinham de Israel e de várias outras regiões de Jerusalém, por exemplo, para o deserto, para perto das margens do Rio Jordão, para João pregar o evangelho, pregar arrependimento, pregar que as pessoas precisavam se arrepender de Deus dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e batizando com água, tá? Então ele batizava ali as pessoas, preparando-as para Jesus. E é muito interessante porque ele diz assim, olha, aquele que me enviou a fazer isso, eu não estou fazendo isso porque eu quero. Não é uma missão fácil. Eu não estou aqui chegando de 7 horas da manhã, vamos colocar aqui, todos os dias, abrindo a Bíblia, me expondo. Vai ter pessoas que vão dizer assim, pô, Gabriel, você tá falando besteira. Pô, Gabriel, eu não penso igual a você não, velho. Tipo, tá falando nada a ver aí do Evangelho de João. A coisa mais importante do Evangelho de João você não mencionou. Enfim, vai ter gente que vai chegar para mim e vai dizer isso. Mas enfim, velho, não é fácil. Então João Batista tinha uma missão muito mais difícil que a de Gabriel, que é expor o evangelho que você tem nas mãos escrito, não é nem a minha palavra contra a palavra de outra pessoa. Eu estou tentando expor a palavra de Deus. Um livro histórico sagrado, escrito ao longo de 16 séculos, por mais de 40 homens diferentes, inspirados todos eles por Deus. E eu estou pegando o livro aqui e estou dissecando. O papel de João Batista era muito mais difícil. Ele não tinha o registro histórico escrito completo. Ele tinha ali até Malaquias, o Velho Testamento estava escrito. Mas mesmo assim, o acesso a esses manuscritos todos não era tão fácil. Então, ele tinha recebido de Deus, Deus Pai, a revelação de que aquele sobre quem você vê o Espírito descendo em forma de pomba, esse é aquele que eu enviei para batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele é o Messias. Então, João Batista diz que não o conhecia, mas que ele creu nessa promessa. Aquele que me enviou, ele diz assim, aquele sobre quem você viu descer o Espírito Santo em forma de pomba, esse é o Messias prometido. E aí ele fala, pois eu de fato vi e tenho testificado, testemunho. Nós todos somos testemunhas. Nós precisamos testemunhar. Esse é um ato de direito. E ele aqui estava dizendo assim, ó, eu estou testificando que ele é o Filho de Deus. Eu estou dizendo, afirmando que ele é nele que se cumprem todas as promessas do Velho Testamento. No dia seguinte, versículo 35, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Olha que interessante. E vendo Jesus passar, disse novamente, eis o Cordeiro de Deus. Ele não está voltando o texto não, ele só está repetindo em outro estado, em outro momento. Eis o Cordeiro de Deus. E a gente vai entender por que Cordeiro de Deus, né? Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Jesus vira para eles, eles começam a seguir Jesus e ele diz assim, o que é que vocês estão buscando? E aí disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, né, em hebraico, onde assistes? Ou seja, onde é que você mora? Onde é que você atua? Respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Ou seja, me acompanha e vocês vão ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Ou seja, provavelmente conversaram, tomaram uma refeição, sendo mais ou menos a hora 10ª, sempre que você ouvir na Bíblia, hora 6ª, hora 9ª, hora 10ª, você calcula a partir das 6 horas da manhã. Só para você ter um panorama, um padrão melhor de horário, tá? Geralmente o judeu, ele considera
a primeira hora do dia como as 6 horas da manhã ou o raiar do dia, literalmente. Então, geralmente, às 6 horas da manhã é quando você começa a contar esse horário aqui. Se já era a hora décima, como está dizendo aqui no versículo 39, é porque já era provavelmente 4 horas da tarde ali, 16 horas, tá? Aí diz no versículo 40, era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista, e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão Pedro, a quem disse, achamos o Messias. Ou seja, ele, um dia com Jesus, um dia de conversa, de comunhão com Jesus, foi suficiente para ele dizer assim, e ainda com o testemunho de João, que era uma pessoa reputada como uma pessoa séria, ele diz assim, achamos o Messias, aquele que haveria de vir, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Então, o que é que ele fez aqui, né? André, ele pegou aquilo que ele tinha acabado de conhecer, ele tinha acabado de ter um contato com o Evangelho, e ele tinha pegado aquilo que ele tinha acabado de conhecer, e ele estava manifestando, testemunhando para outra pessoa. O pouco que ele sabia, é isso que eu estou fazendo aqui, todo dia de 7 horas da manhã, o pouco que ele sabia, ele não travou, ele não ficou assim, meu Deus, eu sei tão pouco, não vou compartilhar com ninguém não. Não, o pouco que ele sabia, ele tinha acabado de ter um momento íntimo de convivência com Jesus, foi suficiente para ele dizer assim, ei, virou para o irmão, Simão Pedro, e disse assim, achamos o Messias. Tchau, irmão. Tchau, bom trabalho. Então achamos o Messias. Achamos aquele de quem? Olha o versículo 45, tá? Versículo 44. Não, viajei aqui. Versículo 42. E o levou a Jesus. Ou seja, André pegou seu irmão e disse assim, achamos o Messias, achamos aquele que haveria de vir. E levou até Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. João era o pai de Simão e de André. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, esse aqui, o irmão de André, que foi conduzido pelo próprio irmão, por André, até Jesus, é a quem nós conhecemos como o apóstolo Pedro, um dos principais e mais íntimos do Senhor Jesus. Então, estava aqui se formando um colegiado apostólico. Percebe aqui? Essas pessoas iriam ter mais intimidade com Deus, eles iam buscar o Senhor, eles iriam ser usados, mesmo o fato de André e Pedro, por exemplo, serem pescadores e letrados, eles iam ser grandemente usados por Deus na vida da igreja, né? Então, versículo 43. No dia imediato, olha que interessante, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Todo o Antigo Testamento, gente, de Gênesis a Malaquias, ele está apontando para Jesus, para a promessa de Deus que ele deu lá no Gênesis. E a gente vai explicar aqui, eu vou terminar essa live explicando um pouco o conceito de Cordeiro de Deus. Porque a gente viu que João Batista falou isso 2 vezes. Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus. Então a gente vai entender um pouco isso agora, tá? Mas só para a gente concluir aqui, diz assim, ó. Peraí que o Kindle agora fechou. Diz assim, ó. Achamos aquele que haveria de vir, aquele de quem Moisés escreveu, aquele que os profetas deram testemunho. Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele está se referindo aqui às características terrenas de Jesus. Ele nasceu em Belém, da Judéia, mas ele, quando foi para o Egito, você vai ver isso em outros evangelhos, no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que ele foi obrigado a ir para o Egito, passar um tempo lá. O rei Herodes, na época do nascimento de Jesus, né, o Natal, mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. E se Jesus estivesse em todo Israel, ele seria uma das crianças mortas. Então o anjo, Gabriel, aparece a José, pai de Jesus, responsável por proteger a sua família e proteger o Messias, e diz assim, ó, vai para o Egito, até que de lá eu diga para você voltar para Jerusalém, para Israel. E aí ele vai para o Egito, Herodes manda esse decreto, mata todas as crianças de 2 anos para baixo, e depois que passa esse período, José recebe uma nova visita do anjo Gabriel, enviado por Deus, o mensageiro de Deus, né? E diz assim, agora você pode voltar. Quando ele volta não para a região da Judéia ou para Belém, que foi a cidade onde Jesus nasceu. Mas ele volta para a cidade de Nazaré. Tá? Ele volta por isso que ele é conhecido como Nazareno ou Galileu, porque Nazaré era uma cidade da região da Galileia.
Por isso que ele é conhecido, porque ele é criado ali. E ele diz assim, Filipe, ele está apontando para as características humanas de Jesus. Jesus, o Nazareno, filho de José. Só que ele é o Messias, ele é Deus. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré é uma cidade pequenininha. E Natanael estava intrigado assim, como é que o Messias, aquele que nós esperamos a sua vinda, vem de Nazaré? É isso mesmo? Pode vir de Nazaré, alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Ou seja, Filipe fez assim, não tem mais o que falar para você, vem comigo, vamos lá, vamos aprender com ele, vamos conhecer ele. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há mácula, alguém que observa a palavra, alguém que busca viver piedosamente com Deus. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? De onde é que você me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, não surpreso, Jesus diz isso para Natanael, por que te disse que te vi debaixo da figueira? E foi uma coisa verdadeira, né? Enfim, só ele estava ali debaixo da figueira, provavelmente, só ele sabia, não conhecia Jesus. Como é que o cara descobre, ou diz, ou revela onde é que eu estava há poucos minutos atrás? E ele diz assim, por que eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Ou seja, você vai crer em mim porque eu revelei a você? Se qualquer outra pessoa revelasse onde você estava, quer dizer que essa pessoa era o Messias? Então Jesus meio que coloca uma pulga atrás da orelha de Natanael ali. Aí ele termina e diz assim, pois maiores coisas que estas verás. Ele está dizendo assim, você vai caminhar comigo, você vai estar comigo e você vai ver coisas muito maiores que essas. Sinais muito mais prodigiosos do que simplesmente revelar onde você estava. Eu sou o Messias. Jesus estava meio que arrematando ali o coração de Natanael dizendo isso. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Toda vez que você vê a expressão Filho do Homem nos Evangelhos e na Bíblia, com F maiúsculo, com H maiúsculo, ele está se referindo a Jesus, o Messias, tá? Vamos voltar aqui para um assunto para a gente mastigar o que é o Cordeiro de Deus, né? A gente viu muitos conteúdos aqui. O Evangelho de João, ele tem uma característica muito singular. Ainda no primeiro capítulo você viu que Jesus já estava assumindo o posto do seu ministério, já tinha sido batizado, né? E João, o evangelista aqui, o apóstolo, não dá nem tantos detalhes do batismo, ele só simplesmente diz, a gente sabe através de outros evangelhos, na verdade, que Jesus, ele foi batizado por João no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, e quando ele sai das águas, o céu se abre, uma voz como que de trovão vem do céu e todos ouvem, todos que estão ali, existia uma comunidade, existiam os discípulos de João, existiam as pessoas que iam até João só para ouvir ele falar, ele falava com eloquência, ele falava bem, que iam ser batizados por ele ali no Rio Jordão. Então tinha uma galera, uma massa de pessoas assim ao redor do Rio Jordão. Quando Jesus sai, vem uma voz do céu, e aí o Evangelho de Mateus vai trazer isso de forma mais clara para nós, no começo do Evangelho você vai ver isso, e diz assim, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Deus está dizendo através como que o som que se repercutiu foi o som de trovão. Então imagina o céu aberto e uma voz estridente, poderosa. Quando você... Quem está precisando das nossas orações são nossos irmãos lá de Belo Horizonte, né? Enfim, Minas Gerais, alguma parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro que estão enfrentando muitas chuvas, muito alagamento, muitas mortes. Está uma situação de calamidade mesmo. O governo federal ontem, na pessoa do nosso presidente Bolsonaro, vai investir, né, enfim, com uma ajuda humanitária mesmo, 1 bilhão em resgate e manutenção da cidade para reconstruir, para, enfim. E isso é muito importante. Essa solidariedade, essa ajuda, a gente precisa se mover mesmo, às vezes fazer doação e continuar minimamente orando. Mas eu tenho certeza que as pessoas lá, vendo aquela chuva incessante, e que geralmente essas tempestades muito impetuosas, né, elas vêm acompanhadas de trovões. Geralmente, quando você está numa tempestade dessa, você está vendo alagamento, os carros na rua se movimentando, não sei se você viu algum vídeo desse, mas era assim que estava acontecendo, era assim que estava acontecendo em Minas Gerais. E é muito interessante porque a gente fica amedrontado às vezes com o trovão. Eu, particularmente, amo o trovão. Eu acho que é porque eu associo com essa referência de que Deus, é como se Deus estivesse falando, né? Enfim.
E ali, naquele momento ali, Jesus sai das águas e todo mundo que está ali testemunha que existe uma voz do céu que diz assim, esse é meu filho amado. E do céu vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus, tá? Como se fosse assim, o momento em que depois da vinda de Jesus, depois do seu nascimento, depois que ele tomou forma humana, carne, depois que ele se tornou um dos seres humanos entre nós, é como se fosse um primeiro momento público em que Deus Pai, na sua voz, Deus Filho, na pessoa de Jesus, e Deus Espírito Santo estivessem novamente em plena comunhão. Eles mantiveram sempre plena comunhão. Um relacionamento de Jesus era íntimo com Deus o tempo inteiro, mas ali é um momento público em que essas três pessoas da Trindade estão reunidas, manifestando para o mundo, ei, para tudo, a coisa mais importante agora é vocês prestarem atenção na eternidade, é vocês prestarem atenção em mim, é vocês viverem a vida que eu quero que vocês vivam. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, salvar vocês. E de onde é que João tira, né? Pô, eis o Cordeiro de Deus, para a gente terminar aqui esse segundo capítulo. Eis o Cordeiro de Deus. O que é o Cordeiro de Deus? Essa expressão aponta para o sacrifício vicário, sacrifício suficiente que Jesus haveria de fazer. Quando Adão e Eva pecaram lá atrás, Deus disse uma coisa muito clara para eles. Ó, não comam desse fruto da árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a única árvore do jardim que você não deve comer. Ou seja, um senso de obediência aqui. Se você obedecer, você vai viver. Se você desobedecer e comer do fruto, é certo que você vai morrer. Aí Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa do pecado, do seu erro, de não obedecer a Deus, é morte, é transgressão, é ira, é condenação eterna. É um inferno de fato. E você tem a opção de obedecer. Adão desobedeceu, né, junto com sua esposa Eva. Eles foram os primeiros seres humanos na Terra e eles desobedeceram, optaram por comer do fruto, se rebelar contra Deus. Eu quero me tornar igual a Deus, foi a promessa de Satanás. Só que Satanás é o pai da mentira. Quando Satanás chega lá em Gênesis para dissuadir, convencer Eva de que ela deveria pegar do fruto, era um fruto apetitoso aos olhos, né? O pecado não é assim conosco? Ele não é geralmente afetuoso, apetitoso, tem uma aparência de doçura, só que ele é amargo. Porque o fim dele é amargoso, o fim dele é morte. Porque ele nos separa de Deus, ele nos separa daquilo para o qual nós fomos criados, nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus vem até o jardim, como era de costume, na viração do dia, ou seja, logo pela manhã. As pessoas pensam que é no final da tarde, né? Mas a viração do dia é logo no início da manhã. Então ele ia se relacionar com Adão e Eva no jardim, é esse o relato bíblico de Gênesis. E quando ele ia ali ter comunhão com Adão e Eva, naquele dia, Adão e Eva tinham pecado, eles estavam conscientes da sua nudez, antes eles estavam nus, só que eles não se envergonhavam. E agora eles estavam percebendo, não na nudez, mas agora o coração deles estava pecaminoso e eles estavam percebendo malícia na nudez. E aí Deus diz assim, quem fez vocês saberem que vocês estão nus? Né? E ele disse assim, olha, a mulher que tu me deste me deu do fruto. Aí a mulher diz, ó, a serpente me convenceu. Então Deus ali, ele precisou expulsar Adão e Eva do jardim, né? O planeta Terra era muito maior do que o jardim, mas Deus tinha cultivado um jardim especial, um jardim abençoador, abundante, para que o homem e a mulher pudessem criar a sua família, formar num ambiente perfeito, de plena comunhão com Deus, a sua família, a primeira família na Terra. Só que agora, a decisão desse homem tinha separado, tinha feito uma ruptura, uma quebra, lembra da expressão que a gente usou ontem? Uma quebra na imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele desconfigura o nosso objetivo, a meta de Deus para nossas vidas. O pecado, ele corrói, ele como que quebra o nosso rosto diante de um espelho. Então, literalmente, é como se eu quisesse que você pensasse agora numa imagem de um espelho quebrado, refletindo a sua imagem. Só que não é o espelho que está quebrado, é você que está quebrado. O espelho só tem o papel de refletir quem você é. E você deveria estar refletindo quem Deus é. Como o sol está para a lua. Então, deixa eu só tomar água. Vou pedir para vocês orarem pela minha voz aí. Porque logo de manhã cedo eu começo com muita intensidade aqui. Mais ou menos 40 minutos de live. E depois dessa live eu já saio, já estou atrasado para outra live no outro canal. Enfim, onde eu falo sobre uma profissão específica de propaganda médica. Então eu estou usando muito minha voz, mas eu quero com alegria fazer isso. O ponto aqui, Deus, ele decidiu, né?
na sua soberania, na sua justiça, ele como criador de todas as coisas, inquestionável, ele decidiu que o salário do pecado era a morte. A recompensa do pecado é a morte. Sem pecado, sem morte. Com o pecado, tem que existir morte. O que é que Deus faz? Adão e Eva, eles tinham cozido, né? Eles tinham cozido folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Literalmente, eles tinham pegado folhas de figueira, folhas grandes, e tinham meio que costurado ali com alguma linha, com algum cipó, e tinham meio que coberto a sua nudez ali. Eles estavam nus antes e agora Jesus está vendo que eles estão com a roupa inapropriada. Eu não estou dizendo que o tecido de planta ele é inadequado, porque hoje, inclusive, a gente utiliza isso, né? Algodão, poliéster, é tecido de planta, mas na época, folha de figueira iria se corroer, iria se perder rapidamente. Não iria proteger Adão e Eva, por exemplo, do frio. Não iria proteger ou cobrir plenamente a vergonha de Adão e Eva, né? A nudez de Adão e Eva. E o que é que Deus faz naquele primeiro momento ali? Como um ato de amor ao homem e à mulher, que tinham acabado de transgredir contra a sua santidade. Ele, sendo um Deus justo, tinha criado o ser humano, tinha dado Eva para Adão, e todos os dias se relacionava com esse homem, com essa mulher. Ele estava em plena comunhão, ele tinha criado o homem por um objetivo e agora o homem tinha dito não para ele. O homem agora tinha dito assim, não, eu prefiro pecar. Não, vou comer do fruto sim. Ele deu ouvidos a Satanás, o pai de toda mentira, o homem, né, Adão e Eva, deram ouvidos a Satanás e pararam de ouvir a Deus. E nesse meio tempo aqui, Deus agora ia trazer uma promessa de restauração dessa comunhão. A comunhão foi quebrada pelo homem por conta do pecado. Ela não foi quebrada por conta de Satanás, foi quebrada por conta do homem. Tem muita gente que confunde. Não, eu pequei por causa de Satanás. Você não pecou por causa de Satanás coisa nenhuma. Satanás pode ter te conduzido a isso, ter te ajudado, ter te incitado a isso, mas o responsável pelo seu pecado é você. Deus atribui ao homem a responsabilidade da queda. E aí, a terra que produzia apenas frutos bons, agora começou a produzir cardos e abrolhos. Deus traz uma justa condenação, é o preço do pecado sobre Eva. Ela agora iria ter filhos através de dores, né? As dores de parto. Ela iria desejar dominar o marido, mas ela seria dominada por ele, é mais ou menos isso. E sobre Adão, ele colocou a responsabilidade de toda a maldição do homem, de todo o planeta Terra, que agora sofreria abalos sísmicos, terremotos, maremotos, tempestades como a gente está vendo de Belo Horizonte, enfim, tudo isso é marca, é consequência do pecado. No ambiente perfeito do Éden não tinha essas catástrofes, não tinha. As catástrofes vieram, as doenças, coronavírus, qualquer outro, vieram por consequência da decisão errônea de Adão de se afastar de Deus, que gerou morte. E literalmente, Adão e Eva não morreram naquele instante físico. Eles permaneceram vivos fisicamente, só que agora eles não teriam mais a eternidade. Eles morreriam ao passo de alguns anos. O começo da raça humana, né, você vai ver o registro bíblico lá em Gênesis, Matusalém, Noé, o próprio Adão, eles viviam centenas de anos. Mas mesmo assim eles iriam morrer. E antigamente não tinha morte. Antes da queda não tinha morte. Só que o salário do pecado é a morte. Então quando o homem pecou, Deus, ele trouxe essa condenação, essa justa condenação. O preço do pecado é a morte e vocês vão morrer. Só que se você morrer sem crer em mim, sem se relacionar, sem ter essa restauração completa da minha comunhão, você vai passar uma eternidade no inferno, em condenação. Condenação eterna. Agora, se você crê em mim, ainda que você morra, você vai viver. Ainda que você passe pela morte do corpo físico, você vai viver eternamente comigo. E aí a solução para isso, a solução para nossas almas, foi que Deus, ele imolou, ele sacrificou. O primeiro sacrifício de animais que aconteceu não foi o homem que fez, foi Deus. Deus imolou, ou seja, sacrificou um cordeiro, um inocente, um animal inocente, indefeso, e fez com a pele daquele cordeiro ali vestimentas para Adão e para Eva. Essas vestimentas de pele de cordeiro não é nenhuma apologia a você ter casaco de pele em casa, enfim, hoje em dia a gente tem muito recurso, não precisa disso para se esquentar ou algo do tipo, mas naquela época ali era muito apropriado, né, essa roupa de pele de animais. Porque ela simbolizava não apenas a capacidade de cobrir a sua nudez, o seu pecado, né? A nudez aqui representa o pecado. Não é que hoje estar nu, tá? Principalmente no seu ambiente familiar, com o seu cônjuge, é pecado coisa alguma. Inclusive é bom que você esteja nu com o seu cônjuge, mas para qualquer outra pessoa é pecado você mostrar a sua nudez, né? Ela deve ser revelada apenas para aquela pessoa mais íntima, que é o seu cônjuge, né? O seu marido, sua esposa. Mas o fato é que
essa pele de cordeiros agora iria cobrir a nudez do homem e da mulher de forma perfeita. E esse revestimento de peles iria apontar para o fato de que foi necessário que um inocente morresse, um cordeirinho inocente morresse, para cobrir o pecado do homem. Só que esse cordeirinho aqui, apesar de Deus não se agradar de ter sacrificado ele, esse cordeirinho aqui, o primeiro cordeirinho, depois todos os outros cordeiros que o povo de Israel precisou observar, toda vez que alguém pecava, você precisava chegar diante de Deus com um sacrifício de animal. Um animal puro, geralmente de 1 ano, um cordeiro, uma ovelha, um cabrito, para os mais pobres uma pombinha, mas esse animal ele precisaria ser sacrificado no altar de sacrifício. Esse sacrifício, ele subia a Deus com um aroma suave, né? O aroma desse sacrifício era um aroma suave a Deus, porque era um sacrifício de obediência. Quando o ser humano ele pecava e ele sacrificava um animal inocente, não é que Deus tinha prazer na morte do animal ali, mas ele tinha prazer na ciência de fé de que o homem estava crendo na promessa que Deus tinha feito. Deus tinha feito uma promessa para o homem, tá? Ele mandaria o seu filho unigênito, o seu filho, o único filho, Jesus Cristo, vir ao mundo e esse Jesus, ele iria morrer a morte sacrificial perpétua, a morte sacrificial suficiente para a salvação do homem. A restauração do homem com Deus não se dá através de morte de cordeiros, não se dá através de morte de animais, se dá através de um único sacrifício, o sacrifício suficiente, perfeito e vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, foi necessário que um inocente, sendo filho de Deus, Senhor de toda a terra, o Criador de todo o universo, viesse para esse mundo sofrer injúrias, blasfêmias, bofetadas, sofressem os ultrajes de nós, seres humanos. Ele veio para nos salvar. A gente viu isso no versículo de 1 a 12 ontem, né? Ele veio para nos salvar e nós o rejeitamos. E ele morreu para nos salvar. E essa morte de Cristo, ela cumpre todas as outras mortes de animais que foram feitas. Quando Adão, Eva, Noé, Moisés, seja quem for, imolavam um animal, sacrificavam um animal, eles estavam dizendo assim para Deus, ó, em obediência, porque foi uma instrução de próprio Deus. Em obediência, eles estavam dizendo para Deus assim, ei, eu acredito em Jesus, eu acredito que ele vai vir, eu acredito na promessa de restauração da nossa plena comunhão. E todas as pessoas que morreram antes de Jesus vir, foram salvos não pelo sacrifício de animais, foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Então o sacrifício de Jesus aqui, há 2000 anos atrás, é suficiente para salvar todo homem a partir dele, ou seja, que nasceu depois de 2000 ali, depois do ano 0, perdão, de Jesus, e também foi suficiente para salvar todo homem que creu, através da promessa, através dos exercícios práticos de fé, de sacrificar animais pelos seus pecados, salvou todo aquele que fez esses sacrifícios de forma piedosa, de forma por fé, de Adão até o último homem antes de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. É esse o sacrifício que salva, que traz salvação. De Adão até o último homem que vai ser salvo. Então, quando o João Batista ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo para Jesus o seguinte, ele é aquele Cordeiro que viria e vai ser imolado e vai ser sacrificado, o inocente pelos nossos próprios pecados, pela nossa culpa. Então, quando ele diz isso, ele está apontando para o sacrifício substitutivo de Jesus. Eu e você só podemos ter comunhão com Deus através de Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós só podemos crer em Deus, só podemos ter a restauração dessa imagem, a imagem e semelhança que Deus projetou em nós. Nós fomos feitos a sua imagem e semelhança, fomos criados para isso. Mas essa restauração só pode ser feita e perfeitamente feita por meio da fé no sacrifício de Jesus. Tem muitas pessoas que não entendem, poxa, Gabriel, eu não entendo por que foi necessário que Jesus viesse morrer. Porque Deus, na sua soberania e justiça incontestável, ele já tinha dito que era necessário que alguém morresse. Ou seja, quando eu e você estamos no banco dos réus, no juízo final, se Jesus não chegar diante dos nossos ombros e disser assim, filho, levanta, eu vou sentar no banco dos réus por você. Se ele não fizer isso, eu e você, nós vamos ser culpados. Porque eu e você é muito fácil de convencer. Eu e você, nós somos pecadores, nós somos culpados diante de Deus. Nós transgredimos contra um Deus infinitamente bom, justo, santo, perfeito,
que tem cuidado de nós, tem nos dado muito mais do que aquilo que nós precisamos ou enfim, necessitamos. E esse Deus mesmo, ele nos condenaria pela nossa culpa, porque ele é um juiz justo. É impossível um juiz, na sua justiça, inocentar um culpado. Percebe isso? Imagina você, diante de um cenário em que sua família foi estuprada e assassinada por um homem. Você pegou esse homem e no auge da sua ira, você ainda conseguiu não matá-lo naquele instante e você levou ele até as autoridades. Esse homem, ele foi pego em flagrante, não há o que dizer dele. Ele foi pego em flagrante, ele estuprou e matou a sua família, sua esposa e filhos. Você conduziu ele ao tribunal. O juiz que vai julgar a causa é um juiz justo. Esse juiz justo, ele tem uma obrigação, condenar o culpado. Percebe isso? Você e eu, na nossa limitada justiça, nosso senso limitado de justiça, que é muito menor do que o senso de justiça de Deus, nós temos a compreensão de que é necessário que um juiz justo condene o culpado. Aí imagina que o juiz justo vira para você e diz assim, olha, filho, vem cá. Ele matou sua família, não foi? Mas veja, eu sou um juiz justo, mas sou um juiz amoroso também. Algumas pessoas dizem assim, Deus é amor. Poxa, eu sou um juiz amoroso também. Eu vou inocentar ele, tá certo? O que é que você faria? Digamos que a cidade toda parou para ver aquele crime bárbaro, o julgamento daquele crime bárbaro, aqueles crimes que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos, que foram de serial killers ou algo do tipo. Todo o país para ver. Televisionado, algo do tipo. Imagine o que você ou qualquer outra pessoa que tem um senso mínimo de justiça diria a respeito de um juiz que inocentou uma pessoa que é culpada. Que libertou e deixou em liberdade uma pessoa que estuprou e assassinou a sua família. O que é que você diria desse juiz? Esse juiz não seria muito mais vil, muito mais cruel do que o próprio assassino? Seria. Então como é que muitas vezes a gente espera de Deus, sendo ele um juiz santo, irrepreensível, justo, como é que a gente espera de Deus que ele não, ou que ele inocente um culpado? Que ele vai inocentar a mim e a você? Ele não vai fazer isso, porque ele é justo. Agora, sabe como ou qual é a solução para as nossas almas? A solução para as nossas almas está em que o seu filho, ele enviou o seu filho para morrer a morte que era minha e sua, a morte eterna, a dor do inferno. Jesus sofreu naquele período de cruz ali. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse, tetelestai, está consumado. Quando ele disse assim, cumpri aquilo pelo qual eu vim cumprir. Quando ele diz isso, ele está sofrendo ali a dor de separação eterna de Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado e Jesus ali está se fazendo pecado por mim e por você. Então Jesus está em suma, Jesus está ali entregando o seu espírito, morrendo por mim e por você. Para que através da morte dele, através do sacrifício substitutivo dele, eu e você pudéssemos ser inocentados. Mas percebe que alguém precisou ser culpado em nosso lugar? Existe um preço a ser pago pela justiça. O preço é a morte. Se eu e você crermos em Cristo, isso significa que o sacrifício e a morte dele substitui o peso da nossa culpa. Se nós não cremos em Cristo, nós seremos condenados, como diz a palavra de Deus. Então por isso que, gente, eu falo tanto sobre relacionamento com Deus, sobre estreitar o seu relacionamento com Deus, sobre viver para a eternidade. Por quê? De todas as áreas da vida humana, das 6 áreas que a gente divide, se você tiver uma família linda, uma família abastada, um casamento próspero, dinheiro na conta, você viaja de primeira classe para os lugares que você quer viajar, você come nos melhores restaurantes, você tem um trabalho que gera realização, reconhecimento, você tem uma saúde, um corpo físico, é difícil encontrar um ser humano assim, né? Mas digamos que você tem essas 5 áreas aqui caminhando muito bem, prosperando muito bem, aparentemente. Mas se você não se relaciona com esse Deus, se você não busca um relacionamento com esse Deus, essas 5 áreas aqui não vão compensar a eternidade no inferno que você vai experimentar. Não vão compensar. Agora, quando eu me relaciono com aquilo que é mais importante, a minha eternidade, quando eu garanto a minha vida eterna pela promessa de Cristo, pelo sacrifício substitutivo de Cristo, eu creio nisso, e eu me apego a essa eternidade reverbera, repercute na maneira como eu lido com minha família, na maneira como eu lido com minha esposa, na maneira como eu me relaciono com o meu próprio corpo, a maneira como eu cuido do meu corpo, como eu cuido das minhas finanças, como eu trabalho diligentemente no meu exercício profissional. Então eu acredito sim que aqueles seres humanos que com intenção constroem um relacionamento íntimo com Deus devem pôr em prática esse relacionamento, transformando as suas vidas, transformando os seus casamentos, suas relações familiares, em honra aos seus pais, na educação de seus filhos. Tem que transformar
e aplicar os conceitos bíblicos desse Deus, no ato da gente se relacionar com esse Deus de toda a sabedoria, tem que transformar a maneira como eu lido com o meu dinheiro, a maneira como eu busco criar riqueza, a maneira como eu enxergo a abundância nas coisas. Ou será que eu estou sendo escasso? Ou será que eu estou olhando para esse Deus, eu busco um relacionamento com ele aqui, de 7 horas da manhã, e chega agora no final da manhã e eu estou choramingando porque eu não encontro um trabalho. Velho, vai estudar, vai aprender algum exercício profissional, vai se aprofundar em gerar resultado para a empresa, vai gerar valor na sua empresa. Então, assim, a gente precisa entender que esse Deus é um Deus prático. Ele toca em todas as outras áreas da vida humana. E a gente terminou esse texto aqui de João, no seu capítulo 1, foi um texto bem denso, na minha opinião, foi um texto bem denso, explicando o real sentido do eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou lendo aqui meu Kindle. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o testemunho de João. E eu quero reforçar uma coisa aqui com vocês, tá? Filipe e André, eles conviveram com Jesus um período curto, mas foi suficiente para eles darem testemunha a todos que estavam à sua volta. A primeira coisa que André fez foi pegar o conhecimento que ele tinha adquirido de Jesus naquela tarde de comunhão. Lembra que eles foram até a casa de Jesus? Mestre, onde é que você assiste? Onde é que você mora? Ó, vem ver. Eles passaram um dia ali conversando com Jesus, bebendo da sua sabedoria, se relacionando com aquele Deus maravilhoso, com aquele ser humano incrível, singular, único, Deus de toda a eternidade, estava ali, na forma humana, conversando com eles. Eles pegaram aquele conhecimento e eles passaram aquele conhecimento. A primeira coisa que André fez foi pegar na mão de Pedro, seu irmão, sua família, e disse assim, ó, nós encontramos o Messias, vamos lá, vamos ver ele. Filipe virou para Natanael e disse assim, ó, a gente encontrou aquele de quem Moisés falou lá atrás. O Messias prometido que vai tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. João Batista, conhecendo a Jesus, disse assim, esse é o Cordeiro de Deus, eu dou testemunho da verdade. Então o que eu e você precisamos fazer, sinceramente, é darmos testemunho de Jesus, darmos testemunho desse Deus poderoso e maravilhoso. Eu e você, nós temos essa responsabilidade e não é fácil, tá? Vai aparecer muitos percalços no caminho, vai aparecer ali vergonha, talvez. Eu e você, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Mas vai aparecer ali, de repente, você não necessariamente precisa abrir uma live todas as manhãs, como eu estou fazendo aqui, ou seja, se expor para todo o Brasil, todo mundo que quiser entrar na live aqui e ouvir se eu estou falando alguma besteira ou não, mas você com certeza tem uma obrigação de chegar no seu trabalho, você tem uma obrigação de chegar na sua família, para os seus pais que não conhecem a Deus, para os seus irmãos que não conhecem a Deus, para seu cônjuge, se você tem um cônjuge que não conhece a Deus, e você precisa dar testemunho desse Cristo Santo, que restaura a comunhão, que fez um sacrifício substitutivo, pelo qual e por meio único do qual nós podemos ter comunhão e vida eterna com Deus. Beleza? Então, você pode também compartilhar essa live todos os dias de manhã. Eu não sei se aqui foi o melhor cenário, porque está um pouquinho escuro, já que está muita luz lá atrás. Mas o fato é que todos os dias de manhã, às 6h50, 7 horas, eu vou entrar ao vivo para a gente dar continuidade. Amanhã a gente vai ler João 2, tá? Começa com o milagre da transformação de água em vinho. E Jesus aqui vai começar o seu ministério de forma exata. Eu sempre tento trazer uma aplicação prática, tá, para os nossos dias. Então, crer em Jesus muda tudo na sua vida. Deve mudar a maneira como você lida com o seu dinheiro, com a sua carreira, com o seu trabalho, no caso, com a sua vida familiar, seus filhos, seus pais, com o seu casamento, com a sua saúde. Crer em Deus muda tudo. Eu espero realmente, do fundo do meu coração, que essas palavras sejam transformadoras na sua vida e que você tenha um dia muito abundante para a glória de Deus. Que você viva para essa eternidade, para se relacionar com esse Deus. Beleza? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eu te oro, te peço por todo mundo que fez parte aqui dessa live, todos que ainda vão fazer. Eu te peço, Senhor Deus, para que essas verdades do teu evangelho sejam transformadoras, práticas na vida de cada ser humano aqui que está presente e que essas pessoas possam buscar verdadeiramente um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E que esse relacionamento possa reverberar, repercutir em uma vida abundante em todas as áreas. Um casamento próspero, em uma família que é educada nos caminhos do Senhor, em filhos que são obedientes, em honra aos pais, em um trabalho que é lícito, que gera valor para a sociedade, um trabalho que é feito com diligência, com dinheiro, Senhor Deus. Sim, o dinheiro é uma ferramenta importante, o Senhor nos deu esse recurso, que nós possamos administrá-lo da melhor forma, aplicarmos os nossos recursos da melhor forma, juntarmos dinheiro, sairmos ou fugirmos das dívidas, enfim.
e que nós possamos também cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico, que é um recurso que o Senhor nos deu. Então eu te peço para que tenhamos essa responsabilidade. Eu te peço para que sejamos práticos no nosso evangelho, que nós possamos evangelizar, dar testemunho da verdade, do teu sacrifício. E eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor veio morrer em nosso lugar, para que nós não fôssemos julgados como todos os outros. Apesar de culpados, Senhor Deus, nós somos inocentados porque o Senhor Jesus cobriu a nossa culpa com seu sangue. Ele sofreu a culpa por nós e eu te louvo por isso, eu te agradeço. Abençoa a vida de cada um e nos ajuda a construir uma vida abundante para a tua glória, para a eternidade. E que possamos ter comunhão com o Senhor nesse dia. Que possamos, nesse dia, buscar nos tornarmos mais parecidos com o teu Filho Jesus, em perfeição, humildade e pureza, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. É isso, galera. Obrigado, tá? Por você ter feito parte dessa live. Eu tô um pouquinho atrasado para outra. Teoricamente era para começar de 7h30. E vamos junto. Vamos detonar, tá bom? Cheiro no coração, Deus abençoe. Vou tentar colocar no YouTube essa live também. Valeu, grande abraço. Deixa eu ver se teve alguma mensagem aqui. Isso mesmo, Gabriel. O sacrifício substitutivo de Cristo é suficiente. Felipe, valeu, Felipe. Deus cuide das suas cordas vocais. Obrigado mesmo. Orem por isso, por favor. Por que tá deitado? Felipe, é porque dessa forma eu consigo colocar no YouTube de forma melhor depois, né? Fica salvo lá. É o livro, é o Evangelho segundo João, sim. Abraço, Tiago, meu irmão. Bom dia, chega agora. Em qual capítulo está? A gente vai começar amanhã o capítulo 2, tá? Capítulo 2 do Evangelho de João, tá bom? Então é isso, galera. Valeu. Cheiro no coração. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Grande abraço.